Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs inscritos no canal Buscar o Senhor IPDA, ouvintes da Palavra de Deus. Irmãos, nesta manhã eu gostaria de estar contando uma parte de um testemunho do que eu passei. Eu já contei aqui, mas algumas pessoas não ouviram, né? Eu vou postar novamente, vou estar postando, tá bom? Não é para minha glória, mas é para a glória do nome do Senhor, amém? Às vezes você se sente só, solitário, você vê que os tempos, cada dia que passa está ficando pior, os dias, né? As pessoas se amam menos, as pessoas têm menos amor no coração, tem mais ódio, ira, rancor, mágoas, disputa pelo poder na igreja, cada um que queira ser melhor do que o seu irmão, não se importa com a dor dos outros, pensam sempre em derrubar os outros para ficar no lugar. E eu vou estar postando aqui parte de algo que eu passei, eu já contei, mas eu gostaria de estar contando novamente com alguns outros detalhes, tá? Para edificação da tua fé, da tua vida, para você não olhar para ninguém, mas olhar para Cristo, saber que aquele que te trai não é aquele lá de fora, mas é o que está dentro da tua casa. Como disse Jesus Cristo, né? Aqui em Mateus 26, 21 está escrito assim, ó: e comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Jesus falando com os seus discípulos: um de vós há de me trair. Nós sabemos muito bem quem traiu o mestre, né? Foi seu discípulo, chamado Judas Iscariotes. Irmãos, certo tempo na minha vida, eu cuidei da minha mãe. Eu já falei para os irmãos que ela era acamada, que ela ficou acamada um tempo, e por as minhas irmãs não poderem estar comigo, elas vieram um tempo, mas não podia ficar porque morava longe. Moro em Minas Gerais, eu moro em São Paulo. E minha mãe, ela adoeceu, né? Ela tinha diabetes, ela tinha pressão alta, hepatite e outros tipos de enfermidade, doença de Chagas. E ela foi internada, começou a fazer hemodiálise, e ela teve artrose também no quadril, e com o tempo ela ficou sem andar porque a artrose foi piorando no quadril e ela não conseguia andar. Então eu tive que cuidar dela, né? Aqui na minha casa. Eu trouxe ela pra cá e comecei a cuidar dela. Ela ficou 38 dias internada. Depois da alta, ela continuou fazendo a hemodiálise. E por minha irmã não poder ficar, né? As minhas irmãs. Então, eu e meu esposo tivemos que pagar uma pessoa para me ajudar a cuidar da minha mãe, né? Não era muito, mas ajudava. Tivemos que pagar essa pessoa e nós ficamos pensando, e eu falei para ele: eu gosto muito de uma irmã da igreja, ela é uma benção, eu gosto muito dela, eu tinha um amor muito grande por essa irmã, como se ela fosse irmã mesmo, né? Filha da minha mãe, porque até no hospital mesmo, quando eu precisava, ela ficava com a minha mãe lá à noite. Ela chamava minha mãe de mãe e tinha um carinho muito grande por ela. Então, eu falei com meu esposo, ele mandou chamar ela e combinamos o preço, e ela ficou aqui me ajudando para cuidar da minha mãe. Passou-se os tempos, o Senhor recolheu minha mãe, ela ficou ainda uns dias comigo, me ajudando aqui em casa, e depois não precisou mais, né? E ela também não podia mais, porque ela ia cuidar da neta. Então, eu voltei para a igreja, porque eu não podia estar na igreja. Não é que eu estava desviada, não. É que eu tinha que cuidar da minha mãe, então eu não podia estar indo para a igreja todos os dias.
Aí eu voltei a frequentar a igreja todo dia, né? E voltei a fazer os congressos, que eu era regente. E passados os anos, o irmão me convidou para mim estar sendo dirigente da igreja, né? De uma igreja aqui. Eu aceitei. Eu tô resumindo, irmãos. Eu aceitei ser dirigente. E sempre que eu passava luta, prova, essa irmã vinha, me abraçava, dizia que não era para mim ficar triste, porque Deus era comigo. E um dia essa irmã descobriu que ela estava enferma. E eu me lembrei de um sonho, irmãos. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe? Quando as coisas de Deus você não esquece. Quando não é da carne, aquilo passa, né? E um dia eu tive um sonho que eu via essa irmã, mais outras 3, marchando, caminhando rumo ao inferno. E quando eu via assim, eu já estava lá observando. O diabo olhava para elas e dizia assim: aqui é o lugar de vocês, por causa da língua, né? Suas fofoqueiras. E eu não sabia, né, de tudo isso. E esse sonho aconteceu muito tempo antes, uns 10 anos ou mais, antes dessa irmã ficar enferma. E quando ela ficou, né, depois de estar no hospital, fazer cirurgia, se recuperar, eu visitar ela, que eu era dirigente dela já na época, e orar por ela, e tudo que a gente tem que fazer, né, que um dirigente tem que fazer. Então essa irmã, ela começou a ir para a igreja. Eu dei graças a Deus, né, ela começou a ir para a igreja. Mas o Senhor dizia para mim: eu não vou curar, eu vou recolher. Eu tô dando um tempo para ela, né, para ela se arrepender, para ela se humilhar. Eu estou purificando. E eu olhava para ela e falava: mas meu Deus, como é que eu vou falar isso? Em visita na casa dela, o Senhor me dava o hino para me louvar. Aquele hino da harpa 305, que diz assim: breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. E eu cantava esse louvor, mas eu não sabia que ela não aceitava o que Deus falava, né? Que Deus estava purificando. E tinha uma panela na igreja, ela se juntou com essa panela e ela esqueceu de todo o meu amor por ela, que eu tive por ela, da comunhão que eu tinha com ela aqui na minha casa, né? E outras coisas que eu não vou falar, porque o que a gente faz de bom ou de mal, claro que eu não fiz mal, né? Fiz o bem. Tá lá na glória, tá guardado no memorial do Senhor. Eu creio que Satanás enganou ela terminou esquecendo de tudo e deu ouvido para umas irmãs e irmãos, supostos irmãos e irmãs, porque não são, né? São pessoas que acham que é crente, mas não é. Tá na igreja somente para derrubar as outras pessoas, né? Isso não é mentira, isso não é escândalo, isso aí tá na cara, todo mundo vê. Se juntou com essas pessoas e começou a gravar as pregações que eu fazia, pregação do meu esposo, e começou a mandar para essas pessoas, né? Elas começaram a fazer, como é que eu posso dizer? Rebelião. Ia para a igreja quando queria, no dia da ceia, quando eu falava, pregava contra o salto. Eu pregava contra as coisas erradas. Elas chegavam na igreja de salto. Não essa irmã, as outras. Chegava debochando, rindo, zombando. E eu vendo aquilo, mas eu não prestava atenção, né? Eu não sabia quem era que estava mandando tudo aquilo, quem falava de nós, eu não sabia. E o Senhor, Ele dizia que em breve algo ia acontecer naquela igreja. E uma noite eu tive um sonho. Que esse sonho
eu nunca esqueci na minha vida. Já vou fazer... Fez 3 anos já isso que aconteceu, né? Que me arrancaram, sem dó e sem piedade. E nesse sonho, eu via o setorial chegar aqui na igreja onde eu congregava e estava tendo um culto. Nesse culto, a pessoa que estava no altar dizia assim: vamos dar oportunidade, a oportunidade agora é para o dirigente da igreja, que era eu. Aí eu ia assumir o altar. Aí esse irmão subia no altar e dizia assim: só um minuto, irmã. Pra mim, né? Fala só um minuto, irmã Cícera. Quando eu olhava, a igreja estava toda pintada de preto e verde, parecendo uma discoteca, assim, uma coisa feia, preta. E uma pessoa atrás dele, de joelho dobrado, com o terno da mesma cor das paredes, verde, né? Umas folhas verdes com preto. O campo do terno era preto. E os desenhos verdes. E rachado. E ele de joelho. E eu vi até a cor do irmão moreno. Aí esse dirigente dizia assim: irmã, aqui nessa igreja vai acontecer algo. Para que o Senhor venha bater uns deusinhos que tem aqui nessa igreja. E falava mais coisas. E eu ficava assim olhando para ele, né? E depois passado isso daí, irmãos, essa irmã, eu estava no altar pregando a palavra. Quando eu desci do altar, o Senhor me incomodou e falou: vai contar para ela o sonho que você teve há 10 ou mais, né? 10 anos atrás ou mais, eu não lembro mais. Contar para ela o que você viu, que eu te mostrei, para ela se converter. Ela não dá ouvido para essas mulheres, essas rodinhas, panelinhas, essas coisas. E eu chamei ela no particular, juntamente com o esposo dela, e contei. Desse mesmo jeitinho, cheguei nela, chamei com carinho, chamei, falei. Até o esposo dela estava do lado. E eu não sabia que os dois... eu já sabia, né? Que ele já tinha feito algo para nós, mas nós já tinha perdoado e achado que ele tinha se consertado. E depois que eu contei, que falei, fizemos uma festa Dia das Mães, foi uma benção. O Senhor me mostrava muitas conversas, assim. Eu, assim, de olho fechado, o Senhor mostrava muita conversa de WhatsApp, pessoas mandando e-mail, conversa um para outra. Era tanta coisa assim, eu falava: mas meu Deus, que é isso? Eu não sabia que era para mim. Aí eu vi uma panela de pressão bem grande, aquela panela fervendo, e ela ia explodir. Aí, isso foi no Dia das Mães, que o Senhor mostrava essas coisas e outras coisas no decorrer da semana. Na segunda-feira chegou o irmão lá, né? Inclusive essa irmã, ela ficou assim, indiferente comigo. Eu sem entender o porquê que ela estava daquela maneira comigo. Por que ela estava indiferente comigo se eu nunca maltratei ela, né? Se eu sempre fiz o bem para ela. E ela estava naquela situação comigo. O diabo conseguiu envenenar. E as outras dando risada, né? Dando gargalhada, porque tinha conseguido fazer o que elas queriam. Aí, no outro dia, chegou o setorial e falou para mim, né? O sucursal. Que ela levou uma conversa até ele. Ela e as outras. E deu o nome das outras, né? Até um diácono estava no meio. Falou que eu tinha falado que a irmã ia pro inferno. Ô, irmãos, o chão se abriu naquela hora pra mim. Eu não tinha chão. Aí eu olhei pra ele e falei: irmão, como? E ele falando pra mim aquelas palavras, ele disse: irmã, a partir de hoje a irmã não é mais nada, a irmã só vai cooperar. E eu fiquei, irmãos, eles não sabem, irmãos, quando a pessoa se une pro mal, uma facção dentro de uma igreja, para derrubar uma pessoa, seja ela dirigente, seja um membro, seja quem for, para levantar a calúnia contra outra pessoa, elas não sabem o que elas estão fazendo. Estão ajudando Satanás a levar as almas para o inferno. Porque era eu, pela misericórdia de Deus, que dirigia a obra. Eu estava orando para Deus me dar um segundo dirigente.
né? Porque só tinha poucos meses que eu estava dirigindo a igreja. Enquanto eu não conseguia alguém, meu esposo me ajudava, que eu acho que isso não tem nada. Foram falar também mal do meu esposo, falar que eu tinha colocado ele para ser... Começaram a falar mal do meu esposo, que ele pregava a doutrina, nós guardava a doutrina, né? Um dia ele pregou, ele fez uma mensagem sobre a amizade da Eva com a serpente. E ele falou lá que se fosse hoje, a serpente tivesse o WhatsApp, a Eva tivesse, ia mandar mensagem pra cobra e tal. Foi uma mensagem, uma ilustração que ele fez. Foram dizer pra ele, pra esse homem, né, que é o setorial, o sucursal. E ele falou essas coisas e eu fiquei arrasada, porque eu fiquei pensando na minha família. Minhas noras que era regente, me ajudava, regia o grupo de senhora, o grupo misto, que eu tinha colocado minha nora para reger o grupo de senhora, e a outra é o grupo misto, que ela já regiu do jovem, passei a regência do jovem para outra pessoa, né? Porque eu não podia estar regendo o grupo misto e estar cuidando da igreja. Então, dividi as cargas como fez Moisés, né? Então eles se juntaram e foram fazer muitas conversas, muitas calúnias contra a minha vida. Eu fiquei pensando na minha família. Naquela hora eu fiquei lembrando de tudo que eu passei. Eu fiquei lembrando de tudo que eu passei para Deus salvar meu esposo, né? Das lutas, das provações. Eu e Jesus. O que eu passei para cuidar da minha mãe juntamente com essa irmã. Veio um filme na minha cabeça. O quanto que nós ajudamos ela, como que eles foram tão ingratos com nós e outras pessoas dessa igreja também, né, que estavam junto e viraram a cara para nós sem mais, sem menos, e nós sem entender o motivo. Tudo era ódio porque a gente pregava a doutrina, não aceitava o meu jeito, né, de fazer a obra de Deus. E eu comecei a lembrar dos meus filhos que mexem no som, mexia no som da igreja, que ajudava, né, na manutenção do som. Inclusive nós tínhamos ganhado um som muito lindo para a igreja, que o outro irmão que tinha passado por aqui, outro setorial, tinha dado para nós, para a igreja, aliás. E meu filho ajudava lá no som. O outro era regente do grupo de varões. E nós estávamos ali na igreja fazendo a obra, nós não estávamos dividindo. E eu peguei os grupos e fiz assim, porque quando eu chamava uma irmã para dirigir o grupo, ela dizia: eu não, dá para fulana. Quando chamava a outra, eu dizia: irmã, você aceita ser a regente do grupo? Não, eu não levo jeito para isso não. Você não tem alternativa. Então foram dizer que eu peguei os grupos e entreguei para minha família, e foram fazer muita calúnia. Eu sofri muito, irmãos, muito mesmo, muito. Eu estou me segurando para não chorar, porque toda vez que eu falo nesse assunto eu choro. Não é porque eu guardo mágoa, não. Deus sabe. É você saber que dentro da casa de Deus existem pessoas nessa situação, mortas, espiritual, achando que está viva, né? Depois, passado o tempo, aí nós saímos de lá no mesmo dia. Meu esposo falou: não vamos ficar aqui. Aí Deus, pela misericórdia, preparou. É um casal, que era pastor, onde nós congregamos. E meu esposo falou: vamos congregar lá com eles. E eu arrasada, eu só sabia chorar. Eu só queria ficar dentro do quarto chorando. Eu não conseguia fazer nada, minha cabeça doía. Eu chorava tanto, pensando. Porque eu fazia a oração no culto pela manhã, à tarde e à noite, nessa igreja. A terça-feira a igreja enchia de gente, era tão lindo. Vinha tanta gente, vinha gente de fora, vinha gente de Santo André, eu moro em Mauá. Vinha pessoas até, uma vez veio uma patroa da sogra do meu filho, veio acamada, né? A filha dela veio acamada para receber oração. A menina nasceu paralítica, ela veio acamada. Veio outras pessoas também recebendo bênção, cura, libertação. Pessoas que o lar estava destruído, Deus entrou com a providência. Pessoas que aceitou Jesus, casais que iam entrar em separação e Deus uniu novamente.
pessoas que já estava tudo pronto, a mala já estava no carro para o homem ir embora de casa. E o Senhor, pela misericórdia, nos usando ali, né? Um rapaz que estava nas drogas, o Senhor nos usou para tirar ele do mundo do tráfico, e ele estava lá junto com nós preparando para o batismo. Tinha 7 almas se preparando para descer as águas. Tinha almas que tinham descido as águas, estavam recebendo o ensino de como pregar, dar oportunidade para pregar. Tinha começado a dar oportunidade para outras pessoas fazer outras coisas na igreja, pessoas novas que tinham chegado. E a igreja estava uma benção, irmãos, estava uma benção. O próprio sucursal falou para mim: eu não tenho o que reclamar dessa igreja, essa igreja é a melhor que tem aqui. E ele é tão cego, que ouviu, né, que deu ouvido à voz delas, das fofoqueiras. Então depois nós saímos dessa igreja, eu fiquei muito mal. Alguns deles vieram aqui, foram contar nos dedos, pois o Senhor tirou da minha casa, porque ele sabia que não era de verdade, não era amor verdadeiro. Quando é verdadeiro, permanece. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, né? Tudo suporta. Então quando a gente ama o irmão verdadeiramente, a gente suporta a dor do irmão, a gente anda com o irmão, a gente sofre com ele, a gente passa tudo com ele, a luta com ele, a gente chora com ele, sorri com ele, come com ele, né? Aleluia. Não precisa estar na mesma casa, mas tem o telefone, liga, ó, como é que você está, né? Aleluia. Para saber como é que está aquela pessoa. E nem isso eu recebi, nem isso. Então nós fomos para outro campo e lá fomos bem recebidos, graças a Deus. Graças a Deus. Meu amigo do meu esposo, o irmão, ele se tornou nosso amigo. Quando eu falo nele eu choro, porque assim a gente tem um amor muito grande por eles dois, o casal, né? Que nos acolheu com muito amor, com muito carinho. Ele me ouviu, ele era dirigente, ele me ouviu. A mulher dele me ouviu. É muito minha amiga, graças a Deus. Eu amo demais eles dois. Eu não tenho palavras para expressar o meu carinho e o meu respeito por eles, porque na hora que eu mais precisei, o Senhor colocou no meu caminho, né? Então, o Senhor me tirou daqui. Depois eu fiquei... Essas pessoas que ajudaram a tirar, nós terminamos recebendo áudio de uma delas rindo, debochando, dizendo bem feito que fizeram comigo, que ela batia palma pelo que fizeram comigo, né? Que eu merecia, que eu estava destruindo a igreja. Eles viam o lado deles, irmãos, mas eles não viam o lado espiritual, eles não viram, né, o que Jesus estava fazendo ali. Eles não olharam para dentro da minha alma, não olharam para o meu esposo, que Deus, pela misericórdia, salvou. Não olhou para os meus filhos, que são jovens. Meus filhos são jovens, eles não têm estrutura para isso, né? Eles não tinham estrutura na época. Até hoje são jovens. Meu filho tem 25 anos, o outro tem 24. Então eles são novos, não é que nem nós que já estamos há muito tempo no Evangelho. Por mais que eles estejam tempo no Evangelho, não é igual nós, não é, irmãos. Pessoas novas não é igual os mais velhos. Às vezes tem jovem que aguenta alguma coisa, mas tem outros que não aguentam. E o meu filho, ele ficou tão assim, indignado com o que aconteceu, que ele falou: é uma injustiça tão grande, mãe. Eu vi a senhora trabalhar naquela igreja dia e de noite, eles fazer isso com a senhora, né? E o meu filho chegou a ponto de, se Deus não tivesse colocado as mãos nele, ele tinha ido para o mundo. E Deus foi tão misericordioso e não deixou. E tão revoltado que ele ficou, triste, chorava junto comigo. Então assim, ver meu esposo também do meu lado, eu olhava para ele e o Espírito de Deus dizia para mim: eu que estou sustentando, eu que estou segurando, né? Porque
foi a minha família inteira jogada fora. Sai daqui que nós não queremos vocês aqui. Foi praticamente assim. Aí um outro irmão disse, fica lá, irmão, congrega lá com eles. Não, irmãos. Se uma pessoa já tirou você, um grupo, já te jogou fora, é sinal que eles não te desejam naquele lugar, né? E Deus, pela misericórdia, preparou para nós outro lugar, graças a Deus. E o sonho que eu tive, que Deus disse que ia bater, os deusinhos que estavam naquela igreja, eu fiquei pensando, Senhor, será que é eu, Senhor? Senhor, misericórdia, comecei a orar, a chorar nos pés do Senhor. O Senhor me deu outra visão e o entendimento, né? Que os deusinhos eram eles, que não deixavam Deus operar, mas eles queriam o lugar de Deus. Deus não podia escolher dirigente para lá, era eles que tinham que escolher. Então o próprio Deus, pela misericórdia, passados 3 anos, quase 3 anos, o Senhor fechou aquela igreja. Eles fizeram de tudo para a igreja ficar de pé, trocava de dirigente, fazia tanta coisa. E a igreja fechou, né? Fechou as portas. Eles tiveram que se unir com outra. Eu fiquei muito triste, eu chorei quando eu fiquei sabendo que a igreja fechou. Porque nós não temos que nos alegrar, irmãos, com a derrota de ninguém. Eu não sou igual a eles. Eu não sou, graças a Deus, Deus me conhece. Eu não sou, graças a Jesus, o Espírito Santo de Deus vai testificar no coração de cada um que ouvir essa mensagem. Graças a Deus, eu tenho Deus na minha vida. Eu não sirvo a Deus somente por fora. Como as pessoas dizem, né? Que adianta andar com a saiona, um cabelão e falar da vida dos outros. Nesse ponto aí, eles falam por causa disso aí, ó. Essas panelas que estão dentro da igreja, essas rodinhas, essas falsidades. Essas rodas de caluniadores invejosos. Que continua no meio da igreja, mas isso é lícito. O Senhor disse, Judas ia trair ele, Judas andava com Jesus. Quando Coré se levantou contra Moisés, ele era da mesma tribo, ele era do mesmo Deus. Aleluia. Ele dizia que estava servindo o mesmo Senhor, mas ele causou a rebelião. Quando Miriam e Arão falaram contra Moisés, eles eram mesmo da família de Moisés, eles eram irmãos de Moisés. Então, irmãos, não fique aflito, triste, porque se levanta contra você um irmão da igreja, um parente, contra o teu ministério, contra a tua vida. Não fica pensando, é a tua aparência. Perdão, irmãos, eu tive que parar aqui um minutinho. Mas não fica triste quando alguém te trai, dentro da tua casa, dentro da igreja, sabe? Não importa, irmãos, o lugar. Ou aquele amigo que você tanto gostava e confiava, te traiu. Não fica triste. Não fica desanimado, não. É lícito que isso aconteça. Quando aconteceu isso na vida dos patriarcas, aconteceu isso na vida do Senhor, o nosso mestre. Ele nos ensinou, ele falou que nós não somos melhor do que ele, né? Então, o servo não é maior do que o seu Senhor. Tudo que Jesus passou, nós passamos. Temos que passar dando glória a Deus, dói, a gente chora, mas não fica triste porque as pessoas olham para você com desprezo. Mas lembra que tem um Deus lá no céu que te vê. Assim como Ele me vê, Ele me guardou a minha família e continua guardando. Continua guardando meus filhos, minhas noras, guardando meus netinhos, que eu não tinha neto, eles debochavam de mim ali embaixo, né, nessa igreja, riam. Porque nós não tinha neto, minhas noras não tinha filho, às vezes até julgava, e hoje, graças a Deus, nós temos nossos netos, graças a Deus, para a glória de Deus. Então fica aí essa palavra, fica aí esse testemunho, tá? Para você que não ouviu, ouça novamente, em nome de Jesus Cristo. Esta irmã que, infelizmente, aconteceu isso, o Senhor um dia trouxe outra irmã que também já partiu para o Senhor. Trouxe ela na minha casa e disse para mim, o Senhor fala para você ir na casa dela, porque ela não consegue vir até aqui. Mas ela está arrependida, ela quer pedir perdão. E eu fui até a casa dessa irmã que fez isso, né? Que estava com câncer, que me caluniou, que andava na minha casa. Eu fui até lá, dei um abraço nela, ela já estava já bem mal. Do jeitinho que Deus falou, que ia fazer, Deus fez. Deus limpou, né? E recolheu ela. Então eu fui até lá. Eu abracei ela, pedi perdão, ela me pediu perdão também.
né? Ela lembrou todos os bens que nós fizemos para ela, se arrependeu de tudo, graças a Deus. E graças a Jesus Cristo, o Senhor recolheu para a glória, né? Então, nós sabemos, irmão, que bem-aventurado é aquele que se arrepende ainda. Ela fez, mas ela se arrependeu. Bem-aventurado é aquele que se arrepende. Talvez o Senhor permitiu isso acontecer para mim saber que quem mostrou o sonho foi Ele. Quem falou comigo foi Ele. E para ela também, outros que estavam em volta, saber que era Deus que estava me usando e eles não deram ouvido. Amém? Então que o Espírito Santo de Deus abençoe, guarde vocês, dê vitória, dê livramento. Em nome de Jesus, vou fazer uma breve oração para nós terminar em nome do Rei. Bondoso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó meu Jesus querido, muito obrigado, meu Deus, por mais este dia, mais esta oportunidade, Senhor. Eu quero, meu Deus, neste momento, Pai, ó Espírito Santo de Deus, agradecer ao Senhor pela minha vida. Apresentar, ó Deus, que essas pessoas, ó Pai amado, ó Espírito Santo, que um dia, meu Pai, se uniram, meu Deus, para fazer o mal. O Senhor venha visitar elas, abençoar, Senhor, salvar, colocar o verdadeiro arrependimento, Deus, dentro do coração, Senhor. Meu Deus, abençoa a minha vida, abençoa os novos inscritos, Pai. Abençoa, meu Deus querido, Deus amado, os teus filhos, tuas filhas. Toma nas tuas mãos, Espírito Santo de Deus, a cada servo, cada serva do Senhor, dando a eles graça, dando a eles vitória, meu Deus querido. Visita esse coração entristecido, meu Pai, ajuda eles, ó grande Deus poderoso, dando a eles vitória, para a glória, meu Deus, e a honra do teu santo nome. Amém, meu Deus, amém. Que Deus abençoe os meus irmãos. Irmãos, olha, teve pessoas que disseram, irmã, está passando comercial no seu canal. Irmãos, o YouTube, ele notificou e nós falamos, né? Mesmo canal que não é monetizado, de vez em quando, o YouTube ia estar colocando comercial. Não é todos os dias, não é toda hora, né? Mas quem ganha com isso não sou eu, irmãos. Graças a Deus, eu não vendo a palavra do Senhor. É o YouTube que ganha. Amém? Então, os irmãos não precisam sair da inscrição, não, tá? Porque os comerciais não passam todos os dias, irmãos. Não é toda hora. É uma vez ao dia. E eles vê o dia que vai passar, tá bom? Então não precisa ficar apavorado. Quando chegar o tempo de sair, o nosso Deus vai falar para nós sair. Em nome de Jesus Cristo. E aqui eu creio que ainda tem almas que precisam ouvir o Evangelho. Por isso que o Senhor ainda não tirou nós dessa plataforma. Amém? Que o Espírito Santo de Deus abençoe, guarde e livre vocês de todo o mal. Que nós tenhamos um bom dia na presença do Senhor. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Enquanto os homens viam um escravo, Deus não viu assim. Deus viu em José um governador. Enquanto todos viam um jovem desprezado, o menor da casa de Jessé, Deus viu em Davi um grande rei. Deus vê muito além do que o homem vê. Cuida dos detalhes, pensando em você. Quando o homem olha e vê a dificuldade, mas Deus vê a oportunidade para você crescer. Deus vê muito além do que o homem vê. Ele olha os detalhes, olha dentro de você. Deus vê muito além do que o homem vê. Por mais que ninguém acredite, Deus acredita em você. Se o colocaram no banco dos réus, dizendo que ninguém vai lhe salvar, pode a mãe esquecer o filho que gerou, mas Deus nunca o esquecerá. Eu sei que a dor o leva ao desespero e o faz pensar que está só,
Mas Deus, o autor da sua vida, está escrevendo sua obra de amor. Deus é muito além do que o homem vê. Cuida dos detalhes, pensando em você. Quando o homem olha e vê a dificuldade, mas Deus vê oportunidade pra você crescer. Deus vê muito além do que o homem vê. Ele olha os detalhes, olha dentro de você. Deus vê muito além do que o homem vê. Por mais que ninguém acredite, Deus acredita em você. Por não entender o agir de Deus, você pensa em desistir e limita o seu olhar apenas no que vê. Mas Deus sempre vê além e escreve uma linda história pra você. Deus vê muito além do que o homem vê. Cuida dos detalhes, pensando em você. Quando o homem olha e vê a dificuldade, mas Deus vê oportunidade pra